Namastê, pessoal. Iniciando a transmissão ao vivo aqui. Nós temos 5 minutos para as 8. Então, estou aguardando esses 5 minutos para a gente iniciar nosso bate-papo. Então, quem está passando por aqui, vendo essa transmissão, pode ficar. E a gente vai falar sobre... Eu tô olhando para as duas câmeras aqui, que eu tô no Facebook e no Instagram hoje, né? Então, a gente vai bater um papo sobre tudo isso que está acontecendo, né? Como é que a gente tá diante dessa quarentena, dessa loucura, né? Dessa pandemia. O que a gente aprendeu até agora, né? A minha escola está fechada há um mês já, olha só que desafio que está sendo, né? Dar conta de todas as mudanças, de todas as demandas nesse período. E acho que isso mexe muito com as coisas aqui dentro da gente, né? Mais do que a parte externa, econômica, política e tudo que a gente está vendo por aí, aquele desafio, né, da gente estar lidando com as nossas limitações. Então, essa é a ideia, né? Mandem suas perguntas e, enfim, vamos olhar o lado bom de tudo isso. Mais 3 minutinhos. Né? O pessoal falando, né, que tá com medo de abrir a geladeira e ter uma live dentro da geladeira, todo mundo fazendo live, coisa. Eu até tô maneirando, acho que eu devo ter feito umas 2 lives até agora nesse período, mas a saudade, assim, de interagir, né, com o pessoal fala mais alto, assim, ver os alunos, ver, entre aspas, né. Vamos ver depois disso tudo como é que vai ser também a nossa relação com o contato pessoal, né? A gente estava tão online já na vida antes. Agora a gente sente até falta de estar com as pessoas, né? Como faz diferença isso. Muito bem. Vamos começar então, né, oficialmente, falando um pouquinho aqui com vocês. Primeiro, está tudo bem? Vocês estão bem? Quem está assistindo a live aí pode mandar uma respostinha, né, dizendo tô bem, ok, né? E de um modo geral, a gente tem que, em momentos como esse, assim, para entender se a gente está bem, a gente é obrigado a estar no presente, a estar no agora. Acho que essa é a maior lição desse momento, porque todos precisam estar consigo mesmos e com os seus parados, né? Muitas pessoas paradas. Eu mesma, como eu falei ali no início, a minha escola, o Centro de Yoga Satyadhara, está com as portas fechadas há um mês, praticamente, dia 18 completa um mês. E o que fazer diante de tudo isso, né? Porque quando a gente tem também uma empresa, alguma estrutura para manter, não tem como não se preocupar pensando logo ali num futuro próximo, não é nem num futuro daqui 6 meses, né? E ao mesmo tempo, a gente precisa estar focado no presente para entender que tá tudo bem. Olhar agora, nesse momento, o que falta nesse momento, qual é o real problema. E aí a gente percebe, na maioria das vezes, que a gente está bem, se a gente está com a nossa saúde em dia, se a gente está conseguindo, bem ou mal, viver cada dia, né? Garantir o nosso sustento, ter acesso ao
minimamente, né, básico para nossa vida, isso já é uma grande coisa, né? E eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui nessa live, a gente pode até se considerar como privilegiados, porque mesmo com as incertezas, será que eu vou manter meu negócio aberto? Será que não vou? Será que vou ter meu emprego? Será que não vou? Mesmo com isso, a gente ainda tá dentro da nossa casa, com a nossa família, com saúde, né? Sem passar necessidade. Agora, tem uma grande maioria das pessoas, essas sim, né, que passam necessidade, isso não é uma novidade para essas pessoas agora é só mais uma situação e que nos faz realmente pensar no outro de uma maneira bem solidária, não só porque eles estão passando necessidade, não, porque nós estamos numa situação de risco também, né? E se colocando de verdade no lugar do outro. O que é se colocar no lugar do outro? Acho que isso é uma das lições que a gente pode tirar desse momento, dessa quarentena, né? E por sentir, eu acho que o grande segredo da solidariedade, da compaixão, estar em realmente sentir o que o outro sente, estar na pele do outro de alguma forma, né? Então, eu acho que isso acaba tornando a gente mais solidário, mas vamos pensar no coletivo, vamos pensar no todo, né? Cada caso é um caso, a gente está vendo isso, sabe? Se não houvesse um pouco dessa cooperação entre as pessoas, seja entre as pessoas pela questão social, seja entre parceiros de negócio, né, as empresas, seus fornecedores, seus funcionários, né, do empregador para com o empregado, do empregado para com o empregador. Se não houver essa cooperação mútua, vai ter problema. Então, tá todo mundo realmente precisando se ajudar nesse momento. Acho que isso é uma grande lição, um grande aprendizado que nós devemos levar, e não só para esse momento, mas para todos os momentos, né? O yoga ensina muito isso, que a prosperidade, ela tá muito ligada às nossas atitudes, aos nossos sentimentos e atitudes em relação às coisas e a esse mundo da matéria que é a natureza do mundo que nós vivemos, né? E a relação que nós temos com esse mundo, a forma como nós somos atraídos por essa matéria é que vai nos tornar pessoas prósperas de verdade, porque a dependência pela matéria é algo que nos gera escravidão, né? Que nos gera um problema, a gente perde o propósito do que é a nossa missão nesse mundo e o propósito do nosso servir nesse mundo, e a gente começa a focar nos frutos daquilo que nós fazemos, né? O tempo todo nos frutos daquilo que nós fazemos. Então, às vezes, nós podemos até ter um resultado financeiro muito bom, mas a gente perde muito em relações, em saúde, e a prosperidade é um conjunto de coisas, né? Não é só o dinheiro que entra, até porque o dinheiro é só um símbolo daquilo de riqueza que eu tenho, né, sobrando e que eu posso oferecer para os demais em troca do que os outros têm para nos oferecer. A realidade é que é uma troca, né? E um pouco desse sentido se perdeu. E a gente precisa ver sentido no que nós estamos fazendo o tempo todo, porque senão chega uma situação dessas e a gente cai por terra, né? A gente
fica sem chão, porque se o sentido do que eu faço é ganhar dinheiro, é lucrar e ter e essas coisas, num momento desses tudo perde sentido, né? E não quer dizer assim, mas eu trabalho por dinheiro. Ok, todos nós prestamos serviços, os professores que trabalham na minha escola recebem por isso, né? A nossa secretária recebe por isso, mas tem algo além dessa troca, né, de serviços, que é assim, como que eu faço isso? De que forma eu faço isso e por que eu faço isso, né? Isso é que faz toda a diferença. Aquilo que o dinheiro não paga, né? O sentido que aquilo que eu estou fazendo traz para mim. Seja trabalho num banco, ou trabalho numa empresa, numa indústria, não importa aonde eu trabalho ou qual tarefa eu executo, mas eu ter, assim, o real sentido daquilo que eu estou fazendo, fazer o meu melhor sem esperar só o retorno, porque o retorno ele vai vir de alguma forma, né? Desde que nós estejamos conectados com aquilo que nós estamos fazendo e seguindo alguns valores, assim, botando em prática alguns valores éticos, morais, que realmente traz grandiosidade para nós como seres humanos. Então, quando eu iniciei a escola em 2013, eu já estou no yoga há 15 anos, né? Mas o Centro de Yoga Satyadhara foi fundado em 2013 e naquela época, assim, eu não tinha a menor ideia, assim, da onde isso poderia chegar, né? Eu tinha uma limitação muito grande de recursos e uma preocupação muito grande do futuro, se eu ia conseguir, enfim, arcar, né, com tudo que eu estava investindo, se eu ia ter retorno de qualquer maneira sobre aquilo que eu estava fazendo. Era algo novo. Não reparem que tem os barulhinhos de torneira aqui ao redor, cachorrinho passando, estamos em casa, né? Então, naquela época não era uma crise, não era uma pandemia, era uma aposta pessoal minha daquilo que eu acreditava, que era o yoga, né? Algo que me fez muito bem e que as coisas pareciam que só faziam sentido para mim se eu estivesse ensinando isso para as outras pessoas. Então, eu comecei a escola com 0 aluno, né? E com muita certeza do que eu queria. E numa dessas situações de insegurança, de medo do futuro, será que eu vou conseguir fazer isso dar certo? O meu mestre, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueço e eu sempre lembro dessas palavras em momentos difíceis. E ele disse para mim assim: não se preocupe, porque quem serve ao yoga com sinceridade não vai ter problema. O yoga vai estender um tapete vermelho no caminho. E eu fiquei com aquilo em mente e hoje eu repasso esse recado para vocês, essa mensagem para vocês que eu ouvi há tantos anos atrás. Se você está conectado consigo mesmo, se você está respeitando a sua essência, se você está respeitando os seus princípios, se você não está se submetendo a coisas que te machucam, ou seja, servindo e vivendo de maneira sincera, de maneira a respeitar a si mesmo e aos demais, a vida, ela se encarrega de nos ajudar sempre. E essa foi a minha história de sucesso,
que eu posso dizer, com muitos percalços mesmo, muitos desafios, mas aquela certeza de estar sendo fiel, né, à minha essência, aquilo que eu acredito, a um propósito maior, colocando a nossa existência a serviço de algo maior, né? Isso faz com que o universo responda de maneira positiva e não nos deixe sem chão, né? Parece até assim que eu tô consolando, né, todo mundo. Ah, mas eu perdi o emprego, eu não sei como é que eu vou fazer, se eu vou abrir as portas da empresa o mês que vem. Eu também tenho uma empresa e a dúvida é a mesma, né? Mas o que é maior do que isso, né? O que tudo pode ir abaixo, mas o que é verdadeiro permanece. Eu vou continuar existindo, o yoga vai continuar existindo, o que eu tenho para ensinar vai continuar existindo. E quando nós sofremos perdas, né, mais contundentes na nossa vida, e todo mundo já tem uma história de alguma perda, né? A gente realmente consegue identificar o que resta é o que é verdadeiro, é o que tem uma raiz forte. O que resta é o que nós somos, né? A verdade, é a verdade que resta. Então a gente não deve ter medo da perda, da destruição, do futuro, porque isso não vai resolver nada, só vai deixar o nosso presente muito pior, né? Muito mais angustiante. A gente vai gastar a nossa energia à toa, a gente vai debilitar o nosso sistema imunológico, porque nós estamos numa situação de estresse. O nosso sistema nervoso e o nosso sistema endócrino, que juntos regulam todo o nosso organismo, eles ficam muito abalados. Eu sempre digo isso, né? O corpo, a mente é algo que está muito junto, não está separado, né? Então, o nível de saúde mental que nós temos, o nível de autocontrole que nós temos, garante um organismo forte. Essa é a base do yoga, né? A maioria das pessoas conhecem o yoga através do corpo, né? Das posturas. A gente vê as pessoas de cabeça para baixo, nos alongamentos, e é lindo, né? De ver, e às vezes até a gente se assusta. Não, né? Não é para mim isso aí. E isso não é yoga, isso é uma técnica, eu sempre insisto nisso, é uma pequena fração do que significa o yoga. E essas técnicas físicas, elas servem justamente para fortalecer o nosso organismo, para equilibrar, tonificar nosso sistema nervoso, nosso sistema endócrino, melhorar nosso sistema imunológico, melhorar nossa circulação, a produção de energia, a absorção de nutrientes, que tudo isso é importante para garantir a nossa saúde, né? Não é algo tão abstrato assim. Porém, o nosso estado mental, que é mais sutil, ele fica mais difícil de mensurar. Porque como que eu posso controlar a minha mente, como eu posso controlar as modificações da minha mente, as emoções, os pensamentos, eles vêm e eles ficam recorrentes e eu fico atacado, né? E passo mal, reajo. Pois é, não é fácil. Se fosse fácil, o mundo não estaria como está. E eu diria, começa aos poucos fazendo a prática de yoga. Ela é muito incrível, ela já faz efeito na hora. Não precisa fazer 5 aulas para sentir esse benefício. Uma aula já é benéfica. Então, lá no meu canal do YouTube, eu estou disponibilizando aulas abertas todas as quintas-feiras. Eu envio um vídeo de uma aula, como se eu estivesse dando aula pessoalmente para o grupo.
Não é nada assim com mega produção, tá? É só o meu celular filmando, é super simples, mas é bem efetivo, né? Eu procuro ser bem didático para que vocês sigam da maneira mais correta possível. Então sigam lá, Ranise Silveira, é o nome do meu canal no YouTube. Já tem umas 12, 13 aulas lá disponíveis, abertas para vocês. E comecem a praticar em casa, tranquilos. Isso já vai dar uma acalmada no sistema nervoso e vai reduzir o estresse, eu garanto para vocês. E treinando a nossa mente, a gente consegue se manter sereno. Não quer dizer que não haja estresse, que não haja medo, que não tenha aquele momento de angústia. A gente tem, faz parte, né? Só que o impacto disso é muito menor quando a gente consegue enxergar mais amplamente o sentido da vida. Nós estamos aqui para evoluir como seres humanos, não para comprar aquele carro dos sonhos, não para adquirir uma ilha no Pacífico e sabe aqueles sonhos mirabolantes, né? A gente não está aqui para isso. E a gente tem um sistema que impõe para nós essa necessidade de adquirir, de ter. O sucesso é medido por aquilo que nós temos, né? E isso é uma grande besteira, né? Sucesso não é isso. Sucesso é o quão felizes nós somos, o quão autênticos nós conseguimos ser, o quão felizes nós somos e contentes apesar de todas as situações externas adversas que estão sempre acontecendo, né? É o nosso grau de estabilidade, isso é o grande sucesso. E esse sucesso, ele se reflete externamente, essa é a lei do universo, né? Se nós estivermos bem aqui dentro, tudo vai estar bem fora. É aquilo que eu falei no início, que o meu mestre me disse lá há um tempo atrás, né? Para quem serve com sinceridade, a vida estende um tapete vermelho. Então, para quem investe no real sentido da sua vida, a vida vai estender um tapete vermelho. As coisas não faltam. Podem faltar, pode ser que eu não tenho dinheiro na conta bancária agora, até por 10 dias, sei lá, eu tenho R$ 40 para viver. Eu não sei como vai ser o meu faturamento o mês que vem, tá todo mundo nessa incerteza, né? Mas, se a gente olhar o que realmente está faltando no momento, sabe? O que nos falta no momento? Isso é uma coisa que a gente precisa sempre se perguntar e trazer a nossa mente para o presente. Porque os problemas, eles são muito mais os pensamentos recorrentes sobre um possível problema, sobre uma situação futura ou algo que já aconteceu do que o presente propriamente dito, né? E isso é um treinamento importante para nós, é uma oportunidade importante essa da pandemia. Por quê? Porque a vida, na real, ela é uma incerteza, não existe garantias nenhuma. E essa situação, ela vem, né, de sol, assim, chegando e mostrando, não existem garantias. Mesmo as pessoas lá do alto escalão, do serviço público, da União, né, os servidores que tem lá um concurso, que todo mundo acredita que é uma garantia e tal. A hora que esvaziar os cofres públicos, essas pessoas também vão perder a garantia. Não existe garantia na vida em tempos normais. Mas imagina nessa situação que a vida chega e escancara, né, na nossa cara, assim, e diz: não existe garantia nenhuma.
A única garantia, né, como diz o outro lá, a garantia sou eu. A única garantia é nós mesmos. É nós estarmos vivos e bem, mentalmente, fisicamente. O que fazer com isso? Como viver esse momento, né? Como lidar não com a situação, eu diria, mas consigo mesmo, porque a gente está tendo que lidar com a nossa própria reação diante de tudo isso, né? Então não existe uma receita de bolo, mais uma vez não existe uma garantia, não vai acontecer um milagre amanhã, né? Supondo que eu possa abrir a minha escola amanhã, nem todos os alunos vão voltar, porque tem gente que não está tendo dinheiro para se comprometer com uma conta, tem gente que tem medo de ficar doente, tem gente que não quer contaminar pessoas da família que fazem parte do grupo de risco. Sabe, o decreto me permite abrir, não vai garantir nem que os alunos voltem, né? E aí? Um dia de cada vez. Eu acho que a maior lição para começar é essa. E a gente precisa realmente começar a pensar em investir o nosso tempo e a nossa energia em nós mesmos, no nosso autoconhecimento, na nossa saúde física, mental, em se conectar cada vez mais com essa essência. E quando a gente fala em conexão com a essência, é o campo espiritual da vida, né? Para o yoga, a espiritualidade nada mais é do que consciência, ter consciência sobre si mesmo e, por consequência, sobre tudo ao nosso redor. Então, vale a pena investir nisso, que daí a gente dobra, mas não quebra, né? Eu vi uma frase até de uma aluna que se formou comigo, que é assim: eu faço yoga, então eu dobro, mas não quebro. E a gente precisa ter essa flexibilidade na nossa mente para lidar com essas situações, porque nós precisamos ser criativos. Os alunos da escola, eles estão me acompanhando e eu estou tendo assim que reinventar várias coisas, várias formas de dar aula, né? E estamos aí no online e a situação é mais ou menos essa, assim, caímos num abismo, estamos na queda e temos que construir o avião no meio da queda, né? Essa que é a situação. Então, a gente precisa ter uma flexibilidade para ter jogo de cintura, ter criatividade, sabe? Olhar para soluções, possíveis soluções e não para problemas. E isso não é algo que a gente aprende do dia para a noite, é algo que a gente precisa investir tempo, investir energia, aprender, treinar a mente, né? Daí para isso eu estou bastante à disposição de vocês. O yoga, né, é uma grande ferramenta, algo que fez toda a diferença na minha vida. Para quem não conhece a minha história, eu era da área de comércio exterior, eu trabalhei durante 10 anos em empresas e nesse campo corporativo, nesse ambiente bastante disputado, com bastante competição e carreira e dinheiro e tal, o pessoal enlouquecendo, né? Eu não tinha noção, né? Não tinha consciência na época, né? Mas eu era muito estressada, muito faca na bota, assim, muito intolerante, muito chata, eu diria até, e muito insatisfeita com a vida, né? E não tinha qualidade de vida. Sempre pensando no futuro, quando eu tiver um trabalho assim, eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver um relacionamento assim, eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver um carro, eu vou ser mais feliz. Quando eu viajar, eu vou ser mais feliz. Quando eu ter aquele salário, eu vou ser mais feliz. O agora nunca era bom, nunca era satisfatório. E daí eu era uma pessoa insatisfeita. Uma pessoa insatisfeita é uma pessoa chata, né? Que incomoda, que azucrina os outros.
E eu era esta pessoa. E a prática de yoga, ela entrou na minha vida de uma forma muito acidental, que talvez se alguém tivesse me falando o que eu tô falando para vocês, eu não acreditasse, né? E eu fui assim para fazer um exercício físico, achando, tô enjoada de fazer academia, vou fazer um exercício físico diferente, vou fazer yoga. E já na primeira aula, eu senti assim um bem-estar muito grande, um barato mesmo, né? E aí eu pensei, eu quero sentir isso todos os dias. E aí eu comecei a ir todos os dias mesmo, né? Na aula, nem doente eu faltava. E foi incrível, assim, eu comecei a ficar muito melhor. Comecei a transformar o meu padrão mental sem saber o que estava acontecendo, mas eu estava mudando. E aí eu resolvi estudar, resolvi ir mais além para entender o que estava acontecendo, né, comigo. E foi aí que eu me apaixonei, então eu tive contato com toda a parte filosófica do yoga, né, o que é o yoga de verdade, né, os preceitos, o grande objetivo que é o ser humano transcender a sua mente humana limitada para um grau muito maior, né, de consciência e, portanto, viver uma vida plena. Esse é o objetivo do yoga, é isso que eu tento ajudar os meus alunos a conquistar dia a dia, cada um no seu ritmo, no seu momento, mas esse é o grande objetivo, né? E graças a isso eu comecei a me sentir cada dia melhor, cada dia mais realizada, porque cada dia eu me sentia um pouco mais eu mesma. E fazem 15 anos que eu tô nessa prática e hoje eu não me sinto uma pessoa em busca da realização. Hoje eu me busco uma pessoa, hoje eu me considero uma pessoa em processo de realização, porque o caminho ele já foi, né, encontrado, ele está sendo trilhado e hoje eu sou muito mais feliz, muito mais tranquila, muito mais contente do que eu era há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. E tudo que essa experiência me traz é olhar para frente e dizer, gente, a vida só tende a melhorar, né? Porque a gente vai se tornando cada vez melhor. Amanhã é sempre melhor do que hoje. Então não tem como a vida ser pior e a gente entende isso não por uma fala, por uma leitura, por experiência própria, por sentir na pele esse progresso. E os problemas continuam acontecendo, os percalços, as dificuldades. Não vai mudar. As frustrações, sejam elas de qualquer ordem, financeira, amorosa, seja lá profissional, o que for, vai continuar acontecendo. Mas nós vamos ser diferentes diante disso tudo. E é isso que nos dá tranquilidade e paz lá dentro. Porque tem momentos que a gente fica assim, ai meu Deus, noites que a gente não dorme pensando num problema, dias que a gente não tá tão legal, assim, hoje eu não tô legal, né? Isso continua acontecendo, mas a gente lida com isso de uma maneira muito melhor e os impactos são muito menores. E vamos aproveitar então essa pandemia, essa quarentena, essas perdas, esse medo que não tem nem para onde correr, não dá nem se eu fugir do Brasil, só fugindo do planeta, né? E olha lá. Então a gente está sem saída. O que nos resta? Ficar no aqui e no agora. Só isso. Então, eu convido vocês a começar a olhar para essa prática de uma maneira curiosa, no mínimo curiosa, de experimentar isso, deixa eu experimentar isso,
ver se isso funciona mesmo. Nesse momento não tem muito como ir numa escola, não tem como praticar, né, com o professor, que isso é fundamental. Mas temos recursos, né? Então, lá no YouTube vocês podem acessar as minhas aulas e outros vídeos, tem muito vídeo lá, com dicas, com vários compartilhamentos, assim, dos preceitos filosóficos do yoga. Então, vasculha lá o meu material, o meu conteúdo, tem muita coisa legal que pode ajudar nesse momento. Tem as aulas que vocês podem praticar em casa. Todas as quintas eu tô lançando uma aula aberta, né? Os alunos da escola que estão lá matriculados, né? E ativos, né? Que eu agradeço muito, eles estão recebendo aulas diariamente. Todos os dias eles têm uma aula, uma videoaula diferente, né? Mas uma vez por semana eu tô abrindo uma aula para que vocês possam, todos vocês nesse momento, se beneficiar do yoga. E depois que tudo isso passar, eu quero que vocês venham me visitar, né? Para conhecer melhor, para me conhecer melhor, conhecer o nosso método, conhecer o yoga, né? Nem que seja uma aulinha experimental para tirar, assim, a teima, né? E eu espero que vocês estejam bem, não pirem, né? Inspira, respira, não pira. É nosso lema no yoga. Então, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar mensagem aqui pelo Face ou pelo Instagram, até mesmo lá no YouTube. Vocês podem nos comentários, né, tirar suas dúvidas, tá bom? Então, enfim, era isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês, tentar contribuir de alguma forma para as coisas serem um pouco melhores, né? Nesse momento. E vamos lá, vamos pensar nessas lições de presença, de estar no presente, de solidariedade, de ter controle, saber lidar. E vamos lá, né, gente? Então, eu agradeço muito a companhia de vocês hoje e espero que vocês durmam muito bem, que tenham uma noite ótima. E daqui uns dias, quem sabe, eu venho aqui, faço uma live de novo, né? E me acompanhem aí pelos canais, eu tô sempre distribuindo conteúdo. E um grande beijo para todos, um beijo, namastê, né? Fiquem bem e lembrem-se, a vida se encarrega de tudo, a gente só tem que fazer a nossa parte. Um beijo, boa noite e até lá!